Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Ruth, de literatura do cursinho alternativo, e hoje eu vim tratar de um assunto com vocês, mas eu não vou iniciar falando dele, tá? Eu vou iniciar aqui com uma frase do titio muito legal, que eu gosto pra caramba, que é: se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence, tudo inclui o iPhone. E por que eu comecei com essa frase muito linda do nosso coração? Porque a gente sabe que o capitalismo traz consequências, não é de hoje, tá? Que é pessoas trabalhando muito, produzindo lá embaixo e recebendo pouco. E pessoas que estão na camada mais acima, que trabalham pouco e recebem mais. Aí vai ter gente que vai falar: professora, mas eles demoraram muito pra chegar lá apresentando aquele dinheiro. Tá ok, se você acha isso, tudo bem, né? É sua posição, mas eu acho que é uma posição... Vamos lá. Vamos cortar o assunto que, enfim. Por que eu comecei com isso? Porque, como eu falei pra vocês, não é de hoje que o capitalismo traz consequências. Por exemplo, como a miséria e condições desumanas de trabalho, tá? Em muitas partes do mundo ainda tá assim. Inclusive aqui no Brasil temos condições também ruins de trabalho. E aí, vamos seguindo. E eu vou explicar pra vocês hoje realismo e naturalismo. Estão permeados de críticas sociais, galera. Vamos para essa aula. Vou começar com vocês falando do contexto histórico, que foi a Revolução Industrial, que é a divisão da sociedade em burguesia e proletariado. Gente, deixa eu pegar aqui com vocês rapidinho, lembrando o que é burguesia e proletariado. Eu já falei para meus alunos, mas para aqueles que não ouviram, vou pescar de volta isso com vocês. Gente, a burguesia ela surge no final da Idade Medieval, tá? Os chamados burgos. Burgos, galera, eram cidades dali da Idade Medieval em que aconteciam comércios. Então, assim, vai surgir aquela classe que ela não vai ser bem um camponês, porque a gente sabe que na divisão lá da Idade Medieval o camponês estava bem lá embaixo, morrendo de fome, etc. E ele era desafortunado. Mas o burro, galera, ele vai ser uma espécie de uma classe que ele vai ter bens materiais, mas não vai ter poder discursivo. O que é poder discursivo? É poder político, galera. É aquele que vai ter voz da sociedade, ele vai ter aquisição, mas não ter voz da sociedade, tá? Então, com o decorrer do tempo, quando eu dei aula de classicismo para meus alunos, eu falei pra eles: olha, galera, existia uma classe ali, teve os grandes navegadores também que acumularam mais riquezas, com navegações tendo mais comércio, e a idade medieval foi acabando, etc. E vocês vão perceber que essa classe vai começando a surgir, a se firmar. Pois é, essa classe queria ter voz discursiva, política. E aí ela financiava os artistas lá no classicismo para poder demonstrar o poder delas. Lembra que eu falei pra vocês que elas querem demonstrar poder, galera? Que eles têm poder, muito poder aquisitivo, mas não tem um poder, como eu falei pra vocês, político dentro da sociedade. Pois é, então aqui no realismo já vai estar acontecendo que essa classe já vai estar firmada, porque essa afirmação vai acontecer lá no romantismo, tá? No romantismo isso vai acontecer, e já vai estar mostrando as consequências dessa grande retenção de bens, que é miséria e essa divisão agora clara. Galera, lembrando pra vocês que nesse período, quando eu falo pra vocês, lembra lá do romantismo? Do romantismo, porque ela vai estar se firmando. A gente tem que lembrar essa outra escola pra poder chegar aqui no realismo e naturalismo. No romantismo, galera, o que vai estar acontecendo vai ter a Revolução Francesa. Você sabe que a Revolução Francesa foi a queda da Bastilha, toda aquela onda do povo no poder e tudo aquilo, tá? Que aí a burguesia vai se firmar, a monarquia já não vai ter mais tanta importância. Inclusive, olha, até mesmo na Inglaterra, que nós temos até hoje nossa Rainha Elizabeth, vai ser também nesse período, mais ou menos, que vai acontecer a Revolução Gloriosa na Inglaterra. E o que é a Revolução Gloriosa? A professora, mas lá não mudou, ainda é a rainha que tá no poder, sim. Mas existe também o parlamento, e você sabe o que é o parlamento? O parlamento tira esse poder muito forte da rainha. Agora o parlamento tá ali para decidir junto com a rainha. O parlamento é escolhido pelo povo lá. Então vocês conseguem entender que agora esse poder não tá tão na mão dela, assim, com a Revolução Gloriosa, que no período era outro rei ou rainha, etc. Mas na Revolução Gloriosa, essa ideia de trazer mais poder ao povo vai acontecer. Ou seja, a burguesia, até mesmo na Inglaterra, que até hoje tem uma rainha, vai estar acontecendo também. A burguesia vai estar se firmando. Então, como eu falei pra vocês, no período da literatura romântico, essa burguesia vai estar se firmando, e aí ela vai trazer os ideais dela, que são os ideais românticos. Se vocês perceberem, estudaram o romantismo, vão ver que aquela ideia da valorização do indivíduo, da valorização do sentimento do indivíduo, ou seja, do indivíduo como aquele que pensa, que tem aquela coisa subjetiva, etc, tá?
E aí, vocês vão até lembra da primeira geração romântica, que tem aquela ideia de patriotismo, de saudade do passado e tudo aquilo. Galera, aquilo acontece justamente porque a burguesia vai estar se firmando, e mesmo assim a monarquia ainda vai estar falando pra eles que eles não têm cultura, que eles não têm passado. Então vai estar acontecendo todas essas reviravoltas, pequenos detalhes que você já deve ter sabido com o realismo, com o romantismo, desculpa. Aí vamos chegar agora no realismo. Pois é, como eu falei pra vocês, isso tudo vai estar acontecendo lá atrás. Aí chega no realismo, galera, sabe o que acontece? O pessoal já vai estar saturado dessa ideia romântica. Por quê? Porque eles vão ver agora que não é mais questão individual, tá? E subjetiva, não é mais questão de individual, subjetiva e fantasiosa também, porque nós sabemos que no romantismo também acontecia muito essa ideia da fantasia, do pesadelo, de anjo, demônio, etc, tá? Pois é, que vocês sabem daquela questão da morte, do anjo da morte, etc. Não, galera, agora aqui no realismo, no naturalismo, vai acontecer isso daqui, ó. Vai chegar a classe de artistas que vão refletir sobre aquilo e vão pensar, peraí, alguma coisa de errado não está certo. Ou seja, eles vão olhar ao redor e vão ver os centros urbanos abarrotados de pessoas, como eu falei pra vocês, com a Revolução Industrial, que se inicia lá no século XVIII, mas ela vai estar agora no século XIX, a pleno vapor, ou seja, vai estar muito visível essa divisão. Vocês vão perceber que há duas, como eu falei pra vocês, camadas: burguesia e proletariado. E quando vocês verem essa divisão acontecer, o proletariado, gente, se hoje vocês acham difícil a gente ser do proletariado, naquele tempo era muito pior, mas muito pior mesmo. Hoje é difícil, lá era bem pior. Então, o proletariado, a gente vai estar vivendo em miséria nos centros urbanos. Vocês sabem que uma das consequências da Revolução Industrial foi o pessoal sair do campo e se acumular nas cidades. Eram condições desumanas. Então, a Revolução Industrial vai trazer matéria para esses assuntos do realismo e naturalismo. Essa miséria humana vai estar ali. As condições que vão cercar essas pessoas vão decidir o destino e vida delas, ok? Capitalismo e pobreza. Foca aqui, produção. Aumento da população em centros urbanos e condições desumanas de trabalho, como eu já falei pra vocês. A crítica social, que é a anatomia do caráter e determinismo. Como eu falei pra vocês ainda agora, essas condições vão... O que é esse determinismo, galera? O determinismo aqui dentro dessas escolas literárias vai dizer o seguinte, que se a pessoa tem um certo problema, digamos assim, lembra daquela ideia subjetiva do romance? Pois é, galera, ela não vai deixar de existir aqui no realismo, mas ela vai ser trabalhada de outra maneira. Como assim? Agora, vou dar um exemplo pra vocês, por exemplo, quando vocês têm um amigo, uma amiga que tá lá sendo corneado, tá sofrendo ouvindo Marília Mendonça, etc. E aí, vocês vão perceber que vocês vão chegar pra conversar com ele e vão perguntar por que você tá sofrendo por aquela pessoa. Que tipo de relacionamento você tinha com aquela pessoa? E aí, quando você se pergunta do porquê e vai analisar esse porquê e tentar mudar esse porquê, é isso que é o realismo, galera. Consegue entender? Existe o sentimento que tá ali presente no romantismo, que é aquele sentimentalismo, etc. E ele vai passar agora pro realismo como? Ele vai passar pro realismo agora se perguntando dos porquês. Vai ser psicológico, vai ser um estudo psicológico do ser humano. E esses porquês não é só individual, tá? Quando a gente estuda psicologia, a gente sabe, por exemplo, que uma certa pessoa gosta de um certo tipo de pessoa para namorar porque tem a ver com os pais, com a criação que ele teve, com aquilo que ele viveu e etc. É condicionamento, tá? Aqui é a mesma ideia, galera. Essa ideia aqui, como eu falei para vocês, de determinismo, vai ser que a pessoa vai ter problemas, vai estar vivendo daquele jeito devido à condição social. O que está acontecendo ao redor dele? Quais são os problemas? E esse determinismo vai estar se referindo a isso, ok? Conseguiram entender? Se tiverem dúvidas, eu já aviso para vocês. Mandem e-mail, tá? Eu vou deixar meu e-mail pra vocês. Avisem, por favor, já falei 1 milhão de vezes. Tirem as dúvidas, não permaneçam com elas. Vamos passar agora pra, como eu falei pra vocês, duras consequências, ou seja, caos social. E aí, como eu falei pra vocês, o capitalismo não vai trazer muitas coisas boas desde o começo, né? E aí, como eu falei, aumento da miséria e etc. Gente, eu quero começar diferenciando pra vocês, como eu falei pra vocês, o realismo vai ser uma oposição ao romantismo. Quero explicar pra vocês isso através das mulheres. Por quê? Porque eu quero. Porque mulher é tudo de bom, tá, queridos? Beijos. Por que eu quero explicar através das mulheres? Porque nós sabemos primeiro que quem escreviam eram homens ou mulheres? Homens, né, galera? Homens. Enfim, isso é uma questão que já discuti também com meus alunos, mas eram homens, infelizmente, só eles que escreviam. Eram bons autores, mas também, né, como já sabemos, injusto. Mas como essas mulheres eram retratadas nas obras do romantismo? Gente, na primeira geração, como vocês podem ver, vem aqui, produção, filma aqui,
Vocês conseguem ver aqui, olha. Ela era uma mulher corpulenta. Mas mesmo assim, vocês conseguem perceber a posição dela, o rostinho dela? A nossa geração aqui no Brasil, indianista, vai trazendo uma mulher corpulenta, mas uma mulher com um olhar sereno, com um rosto sereno, virginal. Ela vai ser corpulenta, mas vai ser virginal, galera, ok? Vai ser sensual, mas virginal. Ou seja, a famosa santa. Na segunda geração, que vocês podem ver aqui no meio, também acontece a mesma coisa. Mas ela vai ter sensualidade? Vai. Mas, galera, essa sensualidade vai ser muito mais mórbida. Ela já vai ser como olha a carinha dela, é triste. Ela é mais branca. Ao redor dela é um local mais lúgubre. Então, assim, ela já vai ter uma condição mais de uma mulher adoentada, lânguida e etc. Porque a segunda geração romântica, como vocês sabem, traz aquela ideia da morte, do desprezo, etc. A vida, tá ok? E na terceira geração, que já é a geração condoeira, que já tá passando pro realismo, nessa transição, vocês já vão perceber de novamente uma mulher mais corpulenta. Continua sendo virginal, continua aquela mulher santa, etc. Mas ao mesmo tempo, em paralelo, ela vai estar também começando a desenvolver os desejos dela. Tanto é que nos poemas e nas novas obras daqui dessa geração, por exemplo, vocês podem ver aqui no Brasil Senhora, Lucila, vocês vão perceber que essas mulheres, por exemplo, na história de Lucila, ela era uma prostituta. Mas aí vocês vão ver por que ela se tornou uma prostituta. Porque ela sofreu, ela era uma mocinha que sofreu, tinha um passado sofrido. A senhora é a mesma coisa. Ela é uma mulher que vai estar ali desafiando, casando com ele por interesse, mas depois vai estar mostrando que ela sofreu, ele fez ela sofrer. Ela ainda é a mocinha em perigo, tá ok? Então elas vão ser mulheres fortes, mas que vão ter um passado de uma mocinha em perigo. Vocês vão conseguir então perceber que elas estão ainda entre a mocinha e a mulher empoderada. Vai estar assim, tá? Nessa transição aqui, como se pode ver pela pintura também, como o jeito que ela é retratada. É virginal, mas mesmo assim aparece o decote dela, que pra época era um grande decote, tá? Era um baita decote, vocês têm que entender isso. Analisando a pintura. E aí, galera, já no realismo, como vocês podem ver, as mulheres já vão ser ardilosas. Como assim ardilosas? Olha a definição de ardilosas, que fazem uso de ardis, cheias de astúcia, espertas, manhosas, velhacas. Um exemplo disso é a nossa famosa Capitu, a maravilhosa Capitu, que, como a gente sabe, é retratada por Dom Casmurro como uma vilã, mas, felizmente, né, querido Dom Casmurro? Isso é só uma visão sua. Eu acho ela tudo de bom. Então, por que ardilosas, galera? Porque já vai mostrar a mulher real. Lembra que eu falei pra vocês que aquela ideia da terceira geração ainda era mocinha, ela tá começando a se empoderar? Aqui, galera, ela já vai ser uma mulher que erra, uma mulher que pode trair, uma mulher que planeja, como eu falei pra vocês, ela vai ser ardilosa, ela vai estar ali decidindo o destino dela. Por exemplo, a própria Madame Bovary, que até todo mundo diz que a Madame Bovary retrata a morte desse ideal burguês, ou seja, o burguês procurando pelo romance. Madame Bovary vai ser uma mulher tola que vai procurar por esse romance que não existe, vai procurar por esse ideal que não existe e vai acabar sofrendo as consequências no final. A morte da personagem no final representa a morte da burguesia, mas mesmo assim, se vocês forem analisar o caráter da personagem da Madame Bovary, vocês vão perceber que ela também era uma mulher empoderada porque ela não aceitou o destino dela daquele jeito, com aquele tipo de casamento. Então ela queria mudanças. Apesar do autor e de todos falarem que ela tem essa mensagem, vocês têm que perceber também o comportamento da personagem. Ela corre atrás do que ela quer, tá ok? Então ela vai ser ardilosa também. E aí chegamos agora às mulheres no realismo. Gente, percebam essas pinturas agora. Olhem essas pinturas, observem quanto essas mulheres, essa primeira aqui, encara o quadro. Ela encara o quadro de maneira desafiadora. A segunda está seminua e parece não se importar com quem observa ela. Ela está também de maneira desafiadora e empoderada. A terceira, vocês podem ver aqui no canto da tela, também está olhando, ela é uma pastora, ela também está olhando do proletariado, ela está encarando aquele que pinta ela também com um olhar empoderado, aquela que, tipo assim, desafia você a argumentar alguma coisa. E esse daqui, galera, é uma das representações, tipo assim, o ápice, porque olha aqui, ela tá entre dois homens vestidos e ela encara aquele que observa a tela como quem diz assim: você tem algo a dizer sobre a minha nudez? Então, como eu falei pra vocês, essas mulheres vão ser mais empoderadas daqui no realismo, tá ok, galera? Olha essas pinturas, analisem elas. Como eu já falei pra minha turma, vou falar também pra quem tá assistindo. Gente, analisem pinturas, isso é muito importante. A Enem trabalha texto e trabalha imagens também. Imagem também é uma espécie de texto, vocês têm que aprender a ler isso, ok, galera? Isso é muito importante.
Vamos pensar agora as características do realismo, que é objetivismo e materialismo, descrições e narrativa lenta. Gente, é narrativa lenta mesmo. Se você ver o tamanho do livro dos Maias, olha, não é pequenininho não. Eu já li um exemplar aí. Gente, é muito detalhada a descrição. Ele chega no personagem, ele faz uma descrição detalhada de toda a sala, pra depois falar que o personagem tá na sala. Então, ou seja, uma narrativa lenta. Ele vai descrever tudo. Porque lembra que eu falei pra vocês do determinismo? Ele vai dizer que até o ambiente vai determinar, ok? Essa é a ideia do determinismo. Vai estar tudo bem detalhadinho. Uso de adjetivos realistas, linguagem direta, demonstração dos defeitos e detalhes da mulher. Olha como eu falei pra vocês, defeitos e detalhes da mulher. Ou seja, os detalhes, os defeitos vão estar ali. O ardil, lembra que eu falei pra vocês ardilosos? Subordinação do amor aos interesses sociais. Ou seja, aqui, galera, o amor vai ser só um interesse social, tá? Vocês podem ver, por exemplo, isso numa obra naturalista, O Mulato. Vocês veem que ela no começo parece amar ele, mas no final ela vai casar mesmo com a intenção de obedecer os pais e de seguir as regras sociais, porque ele era negro, enfim. Isso acontece e ela vai pouco se importar. E aí, ignorem o som ao fundo, porque é cheio de gente a casa e vai acontecer esses momentos. Subordinação da mão de interesses sociais. Os heróis são mostrados como pessoas comuns, com defeitos, incertezas e manias, galera. Ou seja, o próprio nome já diz realismo. Aqui o herói, ele não vai ser um comandado no romantismo, que é aquele que sofre porque busca a perfeição. Aquele vai ser um ser humano, tá, galera? Aquele que erra, aquele que mente, aquele que trai, ok? Personagens de colaboração psicológica trabalhada, como eu falei pra vocês, aquela divisão de agora do sentimentalismo lá no romantismo vai ser tratada aqui agora como? Vai ser a suposição justamente ao porquê isso acontece, por que essa busca. Vamos analisar agora de maneira psicológica. Críticas às instituições sociais e aos valores burgueses, e universalismo e cientificismo, tá? Eu vou passar esse slide pra vocês, não se preocupem, tá anotando agora que eu vou estar passando tudo o material pra vocês. E agora a característica do naturalismo. Galera, como eu falei pra vocês no início da aula, o naturalismo é um desdobramento do realismo. Ou seja, o naturalismo vai estar se aprofundando mais nessa ideia inicial do realismo. Vamos lá as características. É um realismo exagerado, como eu falei, é bem mais aprofundado, linguagem simples, harmonia e clareza na composição, uso de regionalismo, porque eles... Gente, o naturalismo ele vai estar ali tratando baseado nas ideias de Darwin, ou seja, vocês sabem que Darwin, que tem a ver com biologia, vai estar tratando de como se fosse de maneira científica, sabe? Quase que dissecando. Quem já viu aqui alguma coisa científica percebe, por exemplo, descrever essa planta. Folhas de tal jeito, de tal espécie, tal tipo de terra, ou seja, tem que ter todo um detalhamento para poder dizer que tipo de planta ela é. A mesma coisa na ideia do naturalismo. Eu vou detalhar tudinho de maneira praticamente científica para escrever a minha história, a minha situação da minha personagem, entendeu? E geralmente não foca só em um personagem. Uso de regionalismo, por exemplo, como eu falei para vocês, vão focar em que região está se passando a história. Demonstração de detalhes, impessoalidade, ser humano é mostrado como animal, personagens patológicas, sensualismo e erotismo. Porque, gente, sensualismo e erotismo, vocês lembram lá da ideia de a psicologia de novo? Olha, galera, a psicologia é muito tratada aqui em realismo e naturalismo. Vocês lembram da ideia de Freud? Quem estuda Freud vê aquela ideia, né, da fase anal, a ideia dos sonhos sexuais, toda aquela coisa, tem gente que fica assustado. Meu Deus, nossa, como assim? Mas, gente, isso daí já é um assunto antigo, tá? Essa ideia do ser humano com essas pulsões sexuais, ok? Então, esse aqui, como eu falei pra vocês, sensualismo e erotismo vai estar tratando dessa ideia, não sensualismo e erotismo lá do romântico, voltada para aquele romance. Não, sensualismo e erotismo voltado para psique, tá? Para essa ideia do ser humano como animal, seguindo essas pulsões dele. Objetivismo científico, determinismo e engajamento social. Ok? Vocês vão perceber isso, galera. Vocês podem não ler todas as obras, mas, por favor, leiam trechos de obras. Professora, não deu tempo, então leiam trechos de obra. Pesquisem essas características em trechos de obras, tá ok? Agora eu vou começar com um trecho de um filme para vocês, aqui na imagem, e aqui é uma citação do livro. E agora eu defini a consciência. Segundo ele, era o medo da polícia. Estudar a consciência é uma questão de educação. Adquire-se como as boas maneiras. Gente, isso é um trecho da obra Os Maias, e esse daqui é um trecho do filme, tá? São dois irmãos que se apaixonam. Professora, como assim incesto? Sim, exatamente. Acontece isso na história, tá? E por que essa frase? Porque, galera, essa ideia da consciência, ele vai saber que é a irmã dele, e ele mesmo assim vai ignorar pra ficar com ela, porque ele já estava apaixonado, eles não foram criados juntos. Então
Então lembra que eu falei pra vocês daquela ideia lá do ser humano com essa ideia sensualismo e erotismo? Pois é, gente, não vai ser uma coisa romântica, vai ser uma coisa mesmo assim de desejo psicológico. Então aqui, nessa ideia que ele fala da educação, vai estar tratando desse assunto que te trata dentro do livro, que é ele vai ignorar o que a gente tem por certo na sociedade, ou seja, hipocrisia, ele vai ignorar aquilo que ele prega por certo e vai ficar com a irmã dele. Depois a irmã dele vai saber a verdade, vai ficar muito magoada, etc. Então, esse daqui, olha, como vocês podem ver, é uma das críticas à burguesia, porque a burguesia, por vezes, faz isso. Ela prega uma coisa e não vive aquela coisa. Vocês devem saber isso muito bem, não é mesmo? Em Portugal, galera, como isso vai acontecer? Vai ser um choque de realidade ao saudosismo português. A questão Coimbra. Como é essa questão Coimbra? Um professor vai indagar com o aluno dele. Em uma carta ele vai responder falando sobre isso, né? Que, por exemplo, gente que já foi meu aluno também, eu já falei que Portugal, ele sempre tem muito saudosismo. Como assim? Porque, gente, no início da Idade Média, final, mais ou menos, começou aquelas grandes navegações, e adivinha quem eram os mestres de navegação? Eram os portugueses. Então eles conseguiram muitos poderes com a navegação, tá? Poder político, eles conseguiram muito. E aí, gente, o que acontece? Vai durar um tempo em que Portugal vai ter poder, mas aí vai começar a surgir outras pessoas que vão dominar a navegação e eles vão perder esse poder. Só que, gente, eles vão passar praticamente o resto da vida assim, social deles, da vida como nação, pensando naquele poder que eles tinham e agora não tem mais. E isso daqui ainda não mudou no realismo. Ainda não mudou. Então, esse aluno vai estar justamente se revoltando dizendo isso, a professora dele dizendo, gente, vocês estão tão apegados a essa saudade que vocês tinham, sempre vivendo no passado, que não percebem que o presente está mudando. Sabe o que aconteceu? A Inglaterra chegou com a Revolução Industrial, os outros países mudaram e adivinha o que aconteceu? Portugal ficou para trás por causa desse saudosismo cultural. A cultura é tão permeada por essa saudade que acabava repercutindo na sociedade, na política e na economia. Ou seja, tá vendo como a cultura é importante numa sociedade, galera? Acabava repercutindo isso lá. Então, eles continuavam presos a essa ideia, esse passado glorioso, não conseguiam ir pra frente. Então, esse aluno vai debater isso com o professor. E aí, esse é um trecho que descreve muito bem o que eles estavam querendo. Esses intelectuais da época, esses artistas da época vão se reunir para tentar mudar essa realidade. E aqui é um trecho em que Eça de Queiroz, que é um dos principais autores, que escreveu Os Maias, inclusive, vai citar. Vai dizer o seguinte: o romantismo era uma apoteose do sentimento, o realismo é a anatomia do caráter. Eles vão estar estudando justamente essa anatomia dessa burguesia de lá de Portugal, que vai estar presa ao passado, uma saudade já do que não existe mais e não vai estar evoluindo, e o povo vai estar sofrendo com isso, ok? E aqui no Brasil, como é que vai ser? Olha essa obra maravilhosa. Ao verme que primeiro reeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. De Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse é um trecho da obra e esse daqui embaixo é um trecho do filme Memórias Póstumas de Brás Cubas. Galera, aqui no Brasil vai acontecer o seguinte: ceticismo e pessimismo. Relações humanas baseadas em interesse. Por que ceticismo e pessimismo? Gente, um dos nossos principais autores vai ser Machado de Assis, e ele vai estar fazendo duras críticas da sociedade burguesa escravocrata, tá? Eles eram escravistas. Aqui no Brasil ainda, ou seja, hipocrisia novamente. Se prega, por exemplo, lembra lá no romantismo que eu falei da Revolução Francesa, que tinha aquela ideia, muitos românticos assimilaram aquela ideia da elevação como nação, liberdade, igualdade e fraternidade, lá da ideia francesa. Como falar então de liberdade, igualdade e fraternidade, sendo que ainda fazem outras pessoas de escravo? Ainda são muito hipócritas. Então o Machado de Assis vai estar sempre criticando isso, tá, galera? Ele vai estar criticando isso na obra deles. E através de como? Da psique. Tanto é que tem... eu já até comentei isso com um certo aluno meu também, que Machado de Assis, ele já era um precursor de Freud, essa ideia freudiana dessa análise psicológica, ok? Então, quando ele escreve a primeira obra dele, tem uma citação que diz o seguinte: é taça que pode ter lavores de igual escola, mas leva outro vinho. Assim, galera, vocês vão ver aqui nessa citação dele, que ele vai estar dizendo que pode, como eu falei pra vocês, ter aquela ideia do romantismo, sabe, do sentimento, mas vai estar sendo analisada de outra maneira, tá ok?
Lembra que eu falei de maneira psicológica, o ser humano agora na ideia dele da psique. Agora eu vou fazer um exercício com vocês, tá? E eu quero que vocês leiam com atenção. É um exercício para vocês perceberem a ideia do naturalismo. O que é naturalismo? A característica que eu quero que procure aqui nesse exercício é aquela ideia animalesca que eu falei pra vocês, do ser humano como animal. Olhem o trecho. O Cortiço é uma das grandes obras do naturalismo brasileiro. Daí a pouco, em volta das bicas era um zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após outros lavavam a cara, incomodamente debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. Pois é, galera, vocês vão continuar a leitura e eu quero que respondam pra mim por e-mail quais são as características animalescas aqui, científicas, que vocês acham nesse trecho, tá ok? Eu quero esse exercício resolvido, eu quero ver como vocês estão, se vocês entenderam minha aula, se tem dúvidas, por favor. Ou até falaram, professora, acho que a senhora errou, eu já estudei alguma coisa, podem falar, eu estou aqui também para aprender com vocês, ok? Por favor, mandem a dúvida de vocês e façam esse exercício. E eu termino a aula termino a aula de vocês hoje por aqui. E é isso, gente. Beijo, espero que vocês tenham entendido.